você chegou. Seja bem-vindo, quem te acolhe o coração. Que alegria, você chegou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você preparou o seu altarzinho aí na casa, hoje a sugestão que nós temos, né, para o nosso altar foi de colocar o material que você trabalha na sua etapa. Como nós falamos da catequese hoje, o que hoje, quais são os instrumentos que nos ajudam a evangelizar? Né? Então, era para colocar simbolizasse esse instrumento também hoje de evangelização. Então, nós vamos agora acender a vela, que também nós preparamos no nosso... Agora bem suave. Nos descer divina. Vem Espírito Santo. Vem iluminar essa noite de formação. Iluminar o nosso seminarista João Carlos. Vai falar conosco. O amor de Jesus, o amor de Jesus. Nesta paz que vem de Deus e nesta paz que o Espírito Santo nos dá, nós vamos ouvir o Santo Evangelho, a palavra de hoje, que vai nortear a nossa reunião, a nossa formação e nosso encontro de irmãos. Mas para isso, eu te convido que você coloque, se possível, a mão sobre o seu peito. Quem sabe você consiga ouvir aí as batidas do seu coração. E já tenha um coração agradecido ao Deus que nos deu a vida. E nós vamos pedir, neste momento, que Ele nos ajude a ficar em paz para ouvir do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 ao 19. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu,
Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E agora, continuando o Evangelho, no silêncio do seu coração, você vai continuar a lista dos 12, dizendo o seu nome, porque o Senhor Jesus subiu a montanha e chamou para ele aqueles que ele o queria. E nós somos aqueles que Jesus também quer perto para a missão de evangelizar e de pregar. Por isso eu te convido agora a continuar esta lista, você dizendo o seu nome, com fé e dizendo o seu nome, dizendo a Jesus: eu aceito, Senhor, a missão de pregar, a missão de expulsar demônios. Podemos dizer, aí onde você está, o seu nome. Cristiane. Hoje, e pela boca do nosso seminarista João Carlos, ele vai colocar para cada um de nós como será e como tem que ser o perfil do catequista e da catequese hoje. E nós vamos, com este canto, para encerrar a nossa oração, concretizar e fechar, dizendo: Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Querido seminarista João Carlos, que hoje vai conversar conosco, que hoje vai falar sobre um documento importante que nós, catequistas, precisamos conhecer. Tia Cris, muito obrigado a todos os catequistas pela acolhida. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Não é uma formação, mas sim uma partilha, uma troca de conhecimento. Acredito muito que essa palavra formação, no entanto, sempre tem que ser permanente. Então, hoje nós estamos dando mais uma vez uma continuidade de uma formação permanente da nossa vida toda, né? Hoje de manhã, na hora que eu acordei, a nossa missa foi às 6h30, e por curiosidade, hoje é dia de São Tomás de Aquino, né? Um dos grandes teólogos da igreja, doutor da igreja, e nada mais que falar de Tomás de Aquino no dia de hoje, com um documento tão atual, tão presente, tão rico para a nossa catequese, que é a catequese Trandem, né? A catequese hoje, a exortação de João Paulo II. Para isso, meus queridos catequistas, como a tia Cris me falou que hoje nós podemos estender até a meia-noite, depois fazemos uma vigília online, ninguém vai querer ver novela, jornal, nada. Então nós vamos fazer um momento bem tranquilo, bem light, para a gente conversar sobre esse documento tão importante para nós. Eu dividi o documento na parte assim, de um resumão geral, para apresentar a visão geral, deixando a centralidade desse documento em Jesus Cristo. O Cristo como nosso modelo preferencial para o catequismo. Antes de tudo, eu vou fazer uma pequena introdução histórica que eu acho importante. Por que que gerou esse documento? Por que que nós temos esse documento que nos norteia até hoje? É um documento de 79. Salvo engano, não sou muito bom em matemática, 40 anos de documento quase. Sendo assim, quase 40 anos de documento, um documento que é tão atual que você lê hoje, parece que João Paulo II ainda está escrevendo o documento ainda, vivo. A atualidade desse documento para nós. Sendo assim, então, eu vou começar com a introdução. O que levou a gerar esse documento? A figura de João Paulo II e o seu pontificado, trazendo por que ele quis escrever essa exortação, depois um resumo, né, explicativo dos 9 capítulos de tal documento, e depois, para fecharmos, a centralidade de Jesus Cristo. Eu ainda vou formatar mais
eu preparei um esqueminha para vocês, catequistas, separei os principais pontos. Aí eu envio para a tia Cris, depois que ela me mandar o cuscuz, que a Laurinda vai dividir com ela, eu envio todo o resuminho para ela, ela passa para vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu me chamo João Carlos, sou seminarista do 3º ano de Teologia, sou natural da cidade de Biá e ajudo aí na paróquia São João Paulo II há quase 2 anos, com alegria, comecei minha teologia ajudando aí na paróquia, vários amigos, já estou com saudade de vocês. Se a gente olhar, só de olhar para um, a gente já começa a rir. Eu não sei porquê, gente. É um negócio que contagia. Um povo muito bom, um povo aí da nossa paróquia São João Paulo II. E também agradeço as pessoas participantes do nosso setor, da nossa diocese, mostrando a unidade dessa semana catequese, a importância. Saudades também, Laurinda. Daqui uns dias estaremos juntos. E vamos lá, para a gente começarmos essa parte introdutória. Eu vou pegar aqui com vocês um documento do Compêndio Vaticano II, para a gente estar falando sobre o decreto Christus Dominum. Por que teve que... Eu vou voltar aqui ao Vaticano II. Porque o Vaticano II é um marco para a nossa igreja, é um marco para a nossa catequese, é um marco na igreja, é uma virada na igreja. Sendo assim, nós vamos entender por que nós temos esse documento. No documento Christus Dominus, no número 40, deixa-se bem claro. Elaborem-se também tanto um diretório especial de cura pastoral para grupos peculiares de fiéis, em razão das diversas circunstâncias de cada nação ou região, quanto a um diretório de formação catequética do povo cristão. Sendo assim, já era um desejo do nosso Santo Padre, Paulo VI, que conduzia muito bem o Vaticano II, depois da morte de João XXIII, uma elaboração da catequese, uma elaboração de um diretório catequético. E isso vem de germes, de fundamentos, desde a década de 40, com o movimento catequético na França, com os grandes pensadores que voltaram às fontes, à revelação bíblica, trouxeram de volta a tradição patrística, e sendo assim, o que eles falavam? Para a gente voltar a atingir o povo, devemos voltar às fontes. Papa Paulo VI, em uma das suas catequeses nas quartas-feiras, nas audiências gerais, deixou bem claro: o grande catecismo dos tempos modernos será o Vaticano II. Porque ele norteou ao abrir as janelas para um novo tempo na igreja e nortear um novo marco pastoral dentro da igreja. Sendo assim, para nós chegarmos à catequese hoje, o Vaticano II, em 1964, 1965, já previa, então, uma elaboração de um diretório. Foi preciso que um diretório da congregação para a congregação do clero, elaborado pelo Paulo VI, fizesse um diretório geral da catequese no dia 18/3/71. Mas ainda não respondia às urgências. Então se elaborou um congresso internacional da catequese depois, no mesmo ano, para colher cada urgência que o continente apresentava. Isso no dia 18/3/71. Sendo assim, Papa Paulo VI vai criar um Conselho Internacional da Catequese para manter essa troca de informações do que acontece no mundo para a elaboração de um diretório melhor. Papa Paulo VI, antes de sua morte, escreve uma última exortação, que é Evangelho Nuntiandi. Depois eu também vou mandar um artigo sobre Evangelho Nuntiandi, pequenininho, mas assim, explicando como essa evangelização do Evangelho Nuntiandi vai nortear os rumos pastorais da catequese. Sendo assim, antes de sua morte, Paulo VI ainda faz uma 4ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, tratando sobre a catequese e as crianças e os jovens. Papa Paulo VI sempre muito preocupado com os rumos da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, adultos, na fé, que era essa catequese. Sendo assim, esse apanhado da preocupação do Papa Paulo VI, mas ele ainda não escrevendo nada claro sobre a catequese,
Vem-se, então, a sua morte no ano de 78. É eleito, então, o Papa João Paulo I, que fica 30 a 33 dias no pontificado, vem a falecer. Então vem Papa João Paulo II. Em 1979, com ardor e fé no coração, faz essa exortação, catequese hoje, catequese strandete, né? Que quer dizer, o rumo que nós devemos tomar daqui para frente da catequese é seguirmos essa exortação. Sendo assim, eu enumero o primeiro ponto da nossa reflexão dessa noite. São João Paulo II, um grande catequista. São João Paulo II, um homem de muita fé, de oração, e, acima de tudo, um homem que sabia muito bem o que escrever nas necessidades que a igreja precisava. E, naquele momento, o Espírito Santo agiu sobre ele em escrever essa exortação, dizendo: uma atenção especial para a catequese. Ele percebeu que uma mudança de época. Se hoje nós já estamos agoniados com essa mudança de época com o coronavírus, imagine em 1979. Um concílio tinha acabado de acontecer. Os padres que eram antes do concílio entram em choque. Na época de Paulo VI, vários padres deixaram. Sendo assim, as nossas comunidades em choque também como passar a fé, como transmitir a fé. Deste modo, dessa transmissão, Papa João Paulo II presta então atenção, depois de todo o trabalho que Paulo VI trabalhou ali, de assembleia, sínodo, formação de conselho, ele vai escrever então um documento para nortear os rumos da nossa catequese. Como supremo pastor da igreja, ele teve a consciência de que era o primeiro catequista. Isso nós também devemos anotar na cabeceira da nossa cama, agora não como catequistas das pessoas, mas catequista da nossa família. Primeiro catequista em casa, lembro da minha mãe falar, sou eu, meu filho. Primeiro catequista em casa somos nós. Seja, não importa a faixa etária de idade, às vezes uma criança de 5, 7 anos tem mais sabedoria do que um homem de 40 e 50 anos, porque ela tem uma pureza no coração que nós perdemos. Então, é primeiro catequista, o Papa João Paulo reconheceu que ele era. Cabe a nós também reconhecermos que desde o nosso nascimento nós temos a vocação batismal, que é o mundo sacerdotal de ensinar, e o mundo sacerdotal também de estar a serviço. Essa vocação que vai nos brotando cada vez mais. Papa João Paulo II considerou o seu ser o primeiro catequista como um dos maiores deveres do mundo apostólico. Ele percebeu que não daria para ser papa sem ensinar. Era a mesma coisa, meus irmãos. Vamos prestar atenção. Eu vou falar que a Karina já estava até falando que eu não participei terça pelo jogo, mas eu sou apaixonado por futebol. É a mesma coisa. Nós estamos aí preparando para um jogo, o time do Atlético, domingo, contra o Fortaleza. Eles não treinarem, como nós vamos ganhar do Fortaleza? Isso é muito claro. Se nós não tivermos a consciência, como João Paulo II teve, que o mundo apostólico de ensinar é claro, na nossa vida, se nós também não tivermos a consciência que, como catequista, nós temos que ensinar, não vai funcionar. Sendo assim, ele ainda enumera. A catequese, aliás, sempre foi a preocupação central do meu ministério sacerdotal e episcopal. Esta é a tarefa do sumo catequista. Oi? Está falhando, a sua imagem está um pouco ruim, está falhando a sua voz. Ah, está falhando? Tá. E a imagem não está muito nítida, não. Será que é a nossa internet aqui? Será que eu saio e volto? Pode Agora ser? está melhorando. Agora está melhor. Tá. Tá. Então, qualquer quando coisa você vocês falam. Eu que está falhando. Ah, tá. Vou tentar falar um pouco mais devagar, mais pausado. Daí, qualquer coisa, vocês ativam o microfone e me falem, por favor. Tá bom? Obrigada. Viu? De nada. Sendo assim, Papa João Paulo II deixou bem claro que essa tarefa do sumo catequista ele cumpriu fielmente,
ao longo de todo o seu pontificado. E se pegarmos todos os documentos de Papa João Paulo II, desde 1979 até o ano de sua morte, todos os documentos dele é de ensinamentos. É de maneira clara, fala ao povo de Deus, fala a nós. Nas audiências das quartas-feiras, Papa João Paulo II apresentou um ciclo de catequeses bem elaboradas sobre o credo, começando com a doutrina sobre o Deus Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador, sobre a Igreja e sobre a Virgem Maria. Ele mesmo desenvolveu, com a ajuda de alguns colaboradores, estes catequeses que poderiam ser consideradas exemplares quanto ao conteúdo e metodologia. Vamos ser, assim, agora... A catequese de João Paulo II era fantástica. Quem depois procurem na internet os vídeos das suas falas. Ele fala de maneira clara, de maneira objetiva. Um dos seus colaboradores diretos é o Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, que vai ajudar ele a elaborar essas catequeses para a nossa compreensão. A sua preocupação com a catequese se mostrou também pelo fato que, no longo início de seu pontificado, ele deu à Igreja um documento de suma importância em relação à catequese, em relação para saber que a exortação apostólica, Catechesis Trandet, quanto à gênese desse documento, podemos dizer a seguinte: foi-se dado na quarta Assembleia Geral do Sínodo, que ocorreu em outubro de 1977. Estudou o tema a catequese no mundo contemporâneo, com particular referência às crianças e jovens. Veja como que isso é tão claro. Qual que é a maior dificuldade que nós temos na catequese hoje? Crianças e jovens. Por que crianças e jovens? Crianças que já vêm com a base totalmente falha em casa. Às vezes o pai coloca a criança para fazer a catequese por obrigação, não para ensinar, mas sim para cumprir uma tabela de vida. E o jovem, pela insegurança, a desmotivação da família, ou às vezes até uma crise existencial do jovem, angústia, depressão. Então, o que nós vivemos hoje é muito atual, porque se naquele tempo já se preocupava com as crianças e com os jovens, imaginem hoje com esse mundo globalizado. Nós estamos aqui entre 37 pessoas de vários lugares, falando, conversando, partilhando. Isso em 79 era impossível, hoje já é possível. Agora imagine um jovem que vive 24 horas conectado no celular. Ele vai para a catequese, ele não vai para aprender, ele vai por ir. Se ele não tiver nada sólido, ele não vai fisgar nada. Mas se ele chegar lá com o coração aberto, ele desabafa, por um momento que ele se desvincula daquele celular e deixa o verdadeiro eu dele aparecer. A importância do catequista nesse momento é compreender que o nosso jovem, a nossa criança, está cada vez mais vazia. Vazia. E nós, como catequistas, temos que ter essa preocupação, como o Papa João Paulo II teve, dentro dessa Assembleia de 77. Papa João Paulo II solicitou, então, o que o Papa Paulo VI já tinha solicitado, que fizeram um documento de exortação para o trabalho catequético. Trabalho que foi começado por Papa João Paulo I e veio falecer, e que Papa João Paulo II retomou com todo vigor, dando-lhe inconfundível marca do seu estilo, e finalmente publicado no dia 16 de outubro de 79, depois de sua carta encíclica sobre Cristo, Redentor do homem. É o segundo grande documento do seu pontificado. E como o primeiro, também este é o documento totalmente cristocêntrico. Quer dizer bem claro, para a gente terminar essa parte de João Paulo II, que a preocupação do Papa São João Paulo II era não apenas ensinar o catequizando
sobre as verdades de fé, mas mostrar que o nosso sentido da vida se dá em Jesus Cristo. E olha, às vezes nós catequistas, nós vamos ver aqui no decorrer do tema, nós esquecemos que a centralidade do nosso encontro é Jesus Cristo. Eu sei que vocês não fazem isso, graças a Deus. Mas na Grécia Antiga, há quem diga que faz. Na Grécia Antiga já tem gente que leva carne assada, acha que a catequese é piquenique. Então isso acontece de maneira tão clara que às vezes nós temos que ficar preocupados. Já pensou, seu menino, vamos supor aí as mães, os pais que estão participando, saem para a escola. Chega na escola, o professor de geografia fala, hoje nós não vamos falar sobre o mapa, as montanhas, os relevos, sobre a questão geológica. Não. Hoje nós vamos na padaria comprar pão, vamos sentar debaixo de uma árvore e vamos analisar o que está acontecendo no mundo. Ali nós vamos ver alguma coisinha, tudo bem. Vocês escolhem, se vocês veem uma montanha, vocês escrevem. Não pode ser assim. O nosso encontro catequético ele tem que ter a centralidade do Cristo, como o Papa João Paulo II tinha essa preocupação. Se a gente ficar pegando temas isolados demais, esquecemos o principal, que é mostrar Jesus Cristo. Devemos mostrar a essência de Cristo. Sendo assim, essa preocupação de João Paulo II é atual, é importante e deve ser ressaltada. Primeiro ponto, porque ela é atual e São João Paulo II foi muito profético. Porque nós estamos vivendo num mundo em onde que Jesus Cristo é esquecido às vezes. Veja que crise que nós estamos vivendo de pandemia. E às vezes isso mexe com o nosso humano, não vou falar que não mexe, porque mexe. Às vezes a gente duvidar, mas o Senhor, cadê você para nos ajudar, nos confortar, nos dar um caminho, nos dar uma luz? Isso é natural. Agora, você colocar a pandemia na frente, falar assim, seja o que for, nós vamos morrer mesmo, esquece que o Senhor também passou pelo sofrimento. Olha, nós estamos vivendo um tempo difícil e vale a pena a gente olhar que o Cristo também passou por um tempo difícil e venceu. E aqui nós não devemos deixar a centralidade de Cristo sair. O segundo ponto da voz profética que São João Paulo II foi nesse documento. A preocupação com o mundo contemporâneo. Alguns estudiosos, eu gosto muito da área de sociologia e filosofia, e eu lendo nesse período, que alguns estudiosos nos falam que nós não vivemos mais no mundo contemporâneo, mas sim no mundo pós-moderno. E essa modernidade agora nós estamos começando a descobrir devido a essa pandemia. Por quê? Surgindo vários meios tecnológicos que nos fazem manter unidos. O Google Meet é um deles. Sendo assim, agora você imagina, em 79 não tinha essa riqueza que nós temos hoje. Agora, como nós vamos trabalhar com um jovem totalmente moderno, que toda hora está com o celular, que tem tudo na mão, que às vezes não passa por tanta dificuldade de estar se locomovendo, porque está tudo muito presente. É tentar mostrar que através de todo o meio midiático também tem um anúncio de Jesus Cristo. É atualizar, sem perder a essência. Mas mostrar. No seu celular você pode ver um vídeo católico, você pode seguir páginas católicas, você pode evangelizar pelas páginas católicas. E olha, eu dou parabéns aos nossos catequistas que desde o ano passado vêm se empenhando com tanto amor para manter viva a centralidade de Cristo. É subsídios, é feira bíblica online, é fazer reunião no Google Meet. Isso é você que não desacreditou momento algum que a catequese não valia a pena. Pelo contrário, a catequese vale muito a pena. E vocês são prova viva disso. E o terceiro e último ponto. João Paulo II, ele não poderia ser mais sucinto e mais breve que concluir com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dócil.
Em todos os tempos ele vai surgir, ele vai suscitar meios para evangelização. Nesse período de pandemia, nós começamos a descabelar, mas como que nós vamos fazer para chegar à catequese, para chegar às missas, fazer as nossas novenas? O Espírito Santo suscitou no coração que nós possamos fazer o quê? Meio online, para que o nosso povo não sinta desamparado. E quantas pessoas que, pelos meios online, foram também evangelizados? Tem vários testemunhos disso. E agora nós aproveitarmos esse suscitar de uma nova era dentro da igreja e lapidando como uma pedra, para que fique um belo diamante. Sendo assim, essa parte de São João Paulo II, como grande catequista, para nós ensina o seguinte ponto: Cristo tem que ser a nossa centralidade na nossa pregação. Passando para o nosso segundo momento, que é a estrutura do nosso documento. Um documento fininho, muito bom de ler, 88 páginas. O meu é daqui da biblioteca do seminário. Vale a pena fazer a leitura. Eu separei aqui alguns pontos, mas antes da gente vou apresentar, essa estrutura. Nosso documento tem 9 capítulos. Primeiro, a introdução, que tem ordem final de Cristo. No capítulo 1, nós temos o único mestre, Jesus Cristo. Capítulo 2, uma experiência tão antiga quanto a igreja. Capítulo 3, a catequese na atividade pastoral e missionária da igreja. Capítulo 4, toda boa nova acolhida na fonte. Capítulo 5, todos precisam de ser catequizados. Capítulo 6, alguns caminhos e meios para a catequese. Capítulo 7, como dar a catequese. Capítulo 8, a alegria da fé no mundo difícil. Esse é tão bonito. Nossa, vale a pena. Nós vamos tratar dele aqui. Capítulo 9, a tarefa diz respeito a todos nós. Não é só um grupinho, nós vamos ver que todos somos chamados. E o capítulo final, o Espírito Santo, mestre interior. Sendo assim, a exortação apostólica catequese hoje coloca o Cristo como centro e fonte de toda a catequese. Qual que é a fonte da nossa vida? É Jesus Cristo. Qual que é a fonte da igreja? Jesus Cristo. Deus, o Espírito Santo, a Trindade. Qual que tem que ser a fonte da nossa catequese? Jesus Cristo. Todo o texto poderá ser resumido na afirmação inicial do número 6. Temos o único mestre, Jesus Cristo. Por isso, é cuidando constante do catequista a doutrina e a vida de Jesus Cristo. O catequista não vai chegar lá, pelo amor de Deus, gente, vocês não façam isso. Não façam isso. Eu sei que vocês não fazem, isso acontece só na Grécia Antiga. Vai chegar para dar catequese, não preparou catequese, aí tiram um texto da internet sem ler. No texto está falando de umbanda, maçonaria, às vezes espiritismo, e leva para o catequista, catequizando, lê, nossa, mas que texto bonito, mas cadê Jesus Cristo? Cadê Maria? Cadê os ensinamentos da igreja? Aconteceu na Grécia Antiga, que a Cris deve conhecer o lugar, então tem que falar na Grécia Antiga, senão eu entrego a pessoa. O catequista não preparou a reunião e era uma passagem bíblica das bodas de Caná, do Evangelho de João, capítulo 2. O professor de catequese chegou lá para dar um encontro, abriu a palavra e leu o Evangelho. Aí ele fala, vou fazer uma dinâmica, cada um partilha o que entendeu do Evangelho, mas eu vou começar. E na hora que ele começou, ele falou assim, Jesus transformou a água em vinho, porque ali ele já estava fazendo a primeira ceia dele. Então ali ele já estava quase morrendo. E tinha um catequizando muito esperto, chegou e falou assim, uai, mas aqui não foi o primeiro sinal de Jesus? Não está dizendo isso no final do texto? Veja, a criança corrigiu o catequista.
Muitos sinais ainda foram vistos, como diz São João. E o catequizando e o catequista nem tchum. Vamos fazer uma alegoria, uma interpretação. É necessário um preparo. É necessário tirar um tempinho. Eu sei que os dias nossos são corridos, mas 10, 15 minutos para a gente sentar, ler, pensar, no outro dia, montar todo o encontro. Para que não chegue a gente não dar uma nota. Como diz o povo de Santa Catarina, não ser barriga verde demais. Se a gente for barriga verde, a gente perde toda a essência do nosso encontro. Nós só vamos dando pançadas e não avançamos. João Paulo II dá todo o apoio à renovação da catequese, mas sem acarretar dano à integridade do conteúdo. No número 17, deixa-se bem claro a integridade deste conteúdo. Se nós marcamos a catequese para falar sobre o Espírito Santo, nós devemos falar sobre o Espírito Santo. Se nós marcamos a catequese para falar dos 10 mandamentos, nós iremos falar dos 10 mandamentos. Se nós falamos que nós vamos falar, marcamos que nós vamos falar sobre a samaritana, nós iremos falar sobre a samaritana. É a integridade do conteúdo. Isso acontece muito quando nós, às vezes, não gostamos de um assunto, não queremos estudar sobre aquele assunto, falando assim, nossa, o assunto é até legal, mas eu tenho uma preguiça dele, eu vou inventar. Eu vou falar um pouquinho dele, aí eu vou pôr aqui para cada um partilhar a experiência da vida durante a semana. O que foi sua experiência na missa? Isso tem muito encontro, gente. Se você chegar no encontro, a pessoa às vezes não preparou o encontro, ela vira e fala assim, vamos fazer um momento de silêncio, né? Cada um partilha o que tocou no seu coração. Mas aí a pessoa não sabe o que vai falar, porque também não preparou a palavra para partilhar. Abre a Bíblia, aí na hora que abriu aparece Mateus, né? Aquela velha piadinha do avião. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí como que o povo vai partilhar isso? Como que o povo vai interpretar? É a integridade do nosso conteúdo como catequista que deve ser dado. É as verdades de fé que devem ser mostradas para os nossos catequizandos. De maneira clara, dinâmica, mas aquele conteúdo integral. Sendo assim, outro aspecto marcante é a inserção do ensino na existência do cristão. No número 22, deixa bem claro, não se há de opor uma catequese a partir da vida, ou uma catequese tradicional, doutrinária e sistemática. Isso fica muito claro. O que o Papa João Paulo II quis deixar bem claro? Catequese não é sala de aula. Jamais nós podemos olhar para o nosso catequizando, mostrando para ele que é uma escola, que vai ter prova, vai ter tudo. Qual que foi os maiores erros, na minha opinião, de alguns do catecismo antigo? Você decorava aquilo ali por medo, e não por prazer, por amor à igreja, mas por medo. Decorar, todo mundo decora, nunca mais esquece. Mas viver por amor é difícil. O que se deve apresentar? Uma doutrina tradicional? Sim. Uma doutrina na maneira sistemática? Sim. Mas de maneira da vivência daquele grupo. Se vocês vão falar dos 10 mandamentos, façam um círculo bonito, preparem bem o tema e coloca o primeiro mandamento. Você explica. Daí dá uma pausa, pergunta, entenderam? Qual que é a dúvida? Faz de novo o segundo mandamento e vai fazendo tirinhas, né? Por exemplo, corta, escreve o primeiro mandamento, o segundo mandamento e vai pregando, coloca a interação do catequizando ir lá pregar. E ali você vai fazer uma didática catequética, vai estar colocando o catequizando para fazer e ele vai tirar aquele vínculo de sala de aula. Eu vejo com muito bons olhos todas as paróquias que têm centro catequético para ter catequese, com muito carinho e zelo bem preparado, com os catequizandos. Tiram a visão que catequese é feita em escola. Isso é muito errado. Porque daí o catequizando já vai para a catequese traumatizado. Nossa, minha tia deve dar prova.
nossa, é um ambiente escolar, é pesado. E realmente é pesado. Eu, pelo menos quando eu fazia catequese em IBA, meu tempo de catequese era em escola, mas a didática dos catequistas era muito boa, então fazia a gente, né, sair daquele ambiente, não deixar de passar a mensagem, mas ao mesmo tempo também partir da experiência daquele catequizando. É importante que o catequizando seja orientado a relacionar em profundidade o que aprendeu na catequese com a própria vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem tranquilo aqui. Catequista ensina para o catequizando que Deus é nosso Pai e Criador. E nele, sendo nosso Pai e Criador, ele também criou o seu Filho, Jesus Cristo, que foi gerado no seio da Virgem Maria, e, através dele, também fez a inspiração do Espírito Santo. Como que o catequizando vai passar isso? O catequista vai passar para o nosso catequizando toda essa informação sistemática, doutrinária, de maneira muito tranquila. Pode usar até alegorias. Uma delas fica boa para vocês usarem quando forem falar da Trindade. Primeira, vocês podem usar balões. E assim, dentro do balão, você vai enchendo um primeiro balão grande, enche ele muito. Até ele ficar... Sabe aqueles balão de festa que coloca bala? Enche daquele jeito. Faz um balãozão grande. E amarra e fala, esse aqui é o Pai. Esse é o nosso Pai. Aí você enche um balão médio. E o Pai gerou o Filho. Aí vai aparecer o balãozinho do Filho, do lado do Pai. E assim, fazem, igual nós crianças fazíamos, enche o balão do Espírito e deixa sair o sopro, e o balão sai voando sobre a sala. E esse é o Espírito Santo que vem sobre nós. Assim nós formamos a Trindade. Um só Pai, um só Deus, que vocês podem usar também é a figura da árvore. A árvore que tem o tronco, que é o Pai. Tronco firme, vocês desenham no quadro. O Pai. E dentro os galhos é o Filho que dá os frutos, as folhas. E dentro da seiva, que passa dentro do tronco da árvore, é o Espírito Santo. Sendo assim, vocês podem falar para os catequizandos que, sendo o tronco o Pai, sendo os galhos o Filho, o Espírito Santo é aquele que liga um ao outro. E assim somos nós, ligados no Pai através da nossa fé. Nós somos ligados a Ele. Então, usar dessas alegorias para a gente estar falando da nossa catequese de maneira doutrinária. Só um minutinho. E profunda, que fique claro para os nossos catequizandos. Na catequese importa apresentar corajosamente o que o documento denomina exigências morais e pessoais, número 29. Hoje é muito difícil, eu vou falar para vocês com todo carinho e cuidado. Quem dá crisma, quem faz um encontro da crisma, por favor, tomem cuidado com essas questões morais, principalmente quando fala sobre sexualidade, posicionamento da igreja, sejam claros. Porém, cuidado para não caírem em arapucas. Porque, às vezes, o catequizando da crisma, ele sempre já é um jovem mais, sim, instruído em alguns pontos. E, por maldade, vai querer colocar você numa fria. E você vai agir como a igreja ensina, com prudência. Mas, se persistir em sumo, você fala, você quer saber mais sobre isso, nós vamos marcar uma conversa junto com o padre. Eu, você e o padre vai te explicar melhor. Primeiro, você evita uma discussão e um tumulto dentro da sua sala de aula, da sua sala de encontro. Segundo, você se priva de gerar um atrito entre você e seu catequizando. E o terceiro, você mostra que a igreja ensina o que a igreja pede e o que o padre também pode deixar bem claro que esse é o posicionamento da igreja.
E hoje, infelizmente, não acha que isso está longe da nossa realidade. Não está. Tem relato de catequista amiga minha que reclama muito, muito desses pontos de exigências morais e pessoais que a igreja pede. Que na hora que vai ensinar, vai passar, eu não sei se é o método que a catequista usa ou se é o método que o catequizando aborda ela. Entra numa briga feia. Para a gente não ter briga, para a gente viver um clima de paz, harmonia, tomem cuidado. Ensine o que a igreja pede, de maneira clara e objetiva, mas cuidado para não ferir a pessoa e a pessoa também não querer te jogar no frio. Porque hoje o que mais nós temos aí é uma sociedade pluralista, né? E cada vez mais cresce esse pluralismo e dificulta a nossa evangelização. Para se obter tal objetivo, evite reduzir o Cristo e a sua humanidade e a sua mensagem. Uma dimensão simples, terrena, mas que ele seja reconhecido como Filho de Deus. Aqui a gente não deve pegar, nós vivemos num meio assim, de agropecuário, banha de café, nós temos, né, nossa região. A gente não pode viver e falar igual um catequista na Grécia Antiga, eu já ouvi falar. Se Jesus nascesse em Minas Gerais, ele ia ser tirador de leite, meus queridos catequistas. Agora vocês imaginam lá. Aí outro eu já vi falar o seguinte: não, se Jesus fosse mineiro, em vez de usar o pão e o vinho, ele ia usar pão de queijo com café. Não, nós não devemos pegar a nossa realidade, o nosso contexto e analisar por aí. A Laurinda e Dalina, aquela da Bahia, se Jesus fosse baiano, ele ia fazer consagração com cuscuz e acarajé. Não, gente, não podemos partir por esse pressuposto de tentar trazer Jesus tão próximo da nossa realidade, uma análise dessa. Jesus viveu dentro do seu contexto. Aqui nós estamos falando do Jesus Cristo divino e do Jesus Cristo humano. Jesus era hebreu. Jesus foi circuncidado. Viveu a lei hebraica. Ele teve todo o ensinamento. Aprendeu possivelmente o ofício de São José, que é ser carpinteiro. Agora, se você pegar e falar assim para o seu catequizando, Jesus, possivelmente, como viveu com São José, ele foi carpinteiro, ele tinha uma marcenaria. Aí você fala, por exemplo, o seu tio não tem uma marcenaria, ele não faz móveis. Possivelmente, no tempo que Jesus viveu, ele tinha o dom também de fazer a obra da madeira, de fazer uma porta, uma mesa, que era muito usada naquele contexto, né? Isso, então, a gente tem que ter o cuidado. Às vezes nós queremos atualizar tudo e não saímos com nada. Vamos ter calma, façamos a nossa análise do que a gente pode fazer sem inventar. É melhor fazer o mínimo acertando do que fazer o máximo e a gente acaba errando. É mostrar de maneira clara e objetiva e pedagógica para os nossos catequizandos. A catequese deve ser integral. Quanto ao conteúdo, nenhum verdadeiro catequista poderia legitimamente fazer por seu próprio arbítrio uma seleção para ensinar o importante e rejeitar o resto. Por exemplo, a tia Cris, ela dá aula de catequese, dá um encontro de catequese. Só que ela não gosta de falar dos mandamentos, nem os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Aí ela pega e fala assim, eu vou falar da Constituição Federal para os meus crismandos. E leva a Constituição Federal no encontro de catequese. Primeiro, ela não está dando catequese. Segundo, ela não está ensinando as verdades reveladas de fé. E terceiro, ela fez uma escolha do próprio umbigo. A catequese jamais pode ser feita do nosso próprio umbigo. Ela deve ser feita em unidade com a nossa comunidade eclesial. Se a nossa diocese propõe um subsídio, nós devemos seguir o subsídio que a nossa diocese propõe. Se o setor propõe um subsídio, nós devemos seguir o que o setor propõe. É a unidade que forma a igreja, não o próprio eu, não o próprio ser pessoal. Eu vivo aqui no seminário, nós somos 37.
Os meninos estão ali confirmando 37. Vem cá para o pessoal conhecer vocês. Vem cá. Só para vocês dar um tchauzinho. Eu estou aqui com mais 2 seminaristas na biblioteca. Um é o Alessandro, lá de Parintins. E o outro é o Teuan, que esteve aqui. É o nosso pessoal do setor da catequese. Dá um tchauzinho para eles. Olha só. Cadê o Teuan, que eu não estou vendo o rosto dele? Está escondendo a tia Cris? Prazer. Sou o Alessandro, Parintins. Oi, sou o Teuan. Você tem quantos anos, Teuan? 18. Você é da onde, Teuan? De Patos. Isso. Esses dois, nós somos nossos seminaristas do primeiro ano de filosofia, de Parintins, o Alessandro, torcedor do Atlético, eu já convenci ele. E o Teuan, nós estamos mudando ele de time também para ser padre, ele aderiu ao Atlético. Eu não faço isso, tá? Não, aqui é Cruzeiro. Não, aí também não, Teuan. Teuan, tamo junto, Cruzeiro. Só tem nenhum. Teuan, quando você vier patrocínio, vai lá no colégio pra gente matar a saudade. Não vai não, Teuan. Karina... Não Vou vai. sim. Então tá bom, Então, tô muito esperando. Obrigado pela participação de vocês. E os nossos seminaristas, meus irmãos de comunidade, participando. Alessandro é o nosso bibliotecário, está aqui cuidando da nossa biblioteca. O Teuan está aqui estudando, fazendo a leitura do livro. E isso nos mostra o quê? Nós temos aqui a função do Alessandro é a biblioteca. A função do Teuan no seminário é cuidar da horta, do pomar, mas nesse momento ele está estudando. Se cada um quiser fazer o que gosta, nossa casa não funciona, nossa casa não anda. A mesma coisa na catequese. A catequese ela só funciona porque trabalha em comunidade, trabalha em união. Ela trabalha junto a um grupo que está unido a Cristo. Ela não rejeita, ela não seleciona, ela trabalha o todo. E assim deve ser feita a nossa catequese com os nossos catequizandos. Vocês não rejeitam o que vocês gostam. Vocês não separam o que vocês não gostam. Vocês vão trabalhar e abordar o todo de maneira muito clara e tranquila. A metodologia é necessária, mas permanece o meio de transmitir a totalidade do ensino. A importância da seleção dos textos, né? E rejeitar o que não gosta, isso não pode acontecer, né? Jamais acontecer dentro da nossa catequese para o trabalho em comunidade. Trabalhar em unidade com a nossa catequese, né? A catequese deve ser um conjunto unitário aonde se ensina as verdades da fé. Sendo assim, a metodologia é necessária, mas permanece o meio de transmitir a totalidade do ensino. A catequese tem também uma dimensão ecumênica, enquanto inclui o sincero respeito aos outros, mas não pode renunciar nunca à doutrina completa. Deixa-se bem claro, assim, no número 33. Não poderá nunca significar uma redução ao mínimo comum. Podemos muito bem dialogar com outras religiões de maneira ecumênica, mas rejeitar a nossa fé, rejeitar o que nós acreditamos, jamais. O que nos faz é isso. O que nos faz é isso, vivermos em ecumenismo, em diálogo, sem ultrapassar o limite. Por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão e Eva ultrapassaram o limite que Deus estabeleceu. E se nós ultrapassamos o limite estabelecido do diálogo, nós também vamos perdendo por completo a nossa fé e a nossa doutrina. Que todos precisam ser catequizandos, destacando a importância de uma adequada catequese para crianças e jovens. Ela dá normas e sugestões sobre como catequizar os diversos destinatários da catequese. Primeiro, as criancinhas, bem pequenininho, que vão chegando, as crianças, os adolescentes, os jovens, os deficientes, os jovens sem apoio, religiosos,
os adultos, entre outros. Veja que do número 36 ao número 44, o nosso documento ele aborda de maneira clara que a catequese deve ser bem ministrada para aquelas criancinhas que estão começando. Ali nós podemos pegar a fase de 5 anos até 7, as crianças de 7 aos 10, aos adolescentes dos 11 aos 13, aos jovens que já vão começando ali com os 14. E ali vai juntando os grupos entre os deficientes, também tem deficiente criança, jovem, adolescente, os jovens que procuram por si só a catequese, aqueles jovens que procuram por seu meio próprio, porque não tem apoio do pai, não tem apoio da mãe, a família às vezes não o apoiam, mas estão ali. E os adultos que querem ingressar na fé, o catecumenar. E hoje, na nossa diocese, graças a Deus, a iniciação à vida cristã tem se desenvolvido muito bem o nosso método catecumenal. Graças ao bom Deus. Não pensem que uma criancinha não guarda as coisas e vocês podem ensinar o que quiser. Jamais. Transmitam a fé por inteiro para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem. Muitos dos jovens ficam na igreja devido ao testemunho de vocês e aos ensinamentos de vocês. E às vezes vocês não se culpem se um jovem que você foi catequista não vai na igreja. Talvez a culpa não está mais em você. Também o pai e a mãe não ajudam. É preciso uma troca mútua dessa ajuda, pai e catequista. Né? O documento dá uma revalorização das peregrinações das missões populares. Aí na nossa paróquia São João Paulo II, toda a nossa diocese, o nosso plano pastoral sobre essas missões populares foram muito eficazes, surtiram muito efeito, né? Abandonadas muitas vezes precocemente e são insubstituíveis para uma renovação periódica e vigorosa da vida cristã. Aí vocês devem me perguntar, mas por quê a gente falar de missão popular numa catequese? Agora nós falamos diretamente para os catequistas. Como que você vai dar o seu encontro se você não conhece a realidade do seu catequizando? Como você vai ensinar as verdades de Cristo se você não sabe o que o seu catequizando, o seu crismando aprende em casa? Se ele tem pai que frequenta, se ele tem mãe que frequenta, como você vai adequar a sua paróquia, a sua comunidade, se você mesmo não conhece ela? Isso é muito sério. Às vezes nós entramos para dentro da sala para dar o nosso encontro de catequese, decoramos o nome por causa de lista de chamada. Jamais devemos sair do encontro sabendo o nome pela lista de chamada. Nós devemos saber o nome dos nossos catequizandos para sermos amigos deles. Amigos. Eles não são seus alunos, eles são seus amigos. É para eles que vocês vão transmitir a fé. A responsabilidade de vocês é muito grande. Como eu, com a graça de Deus, daqui a alguns anos, terei a responsabilidade de cuidar de um povo, de ensinar as verdades da fé para essas crianças, para esses jovens, adolescentes. Eu falo isso de boca cheia. A minha catequista da pré-Eucaristia, Maria José, ainda é viva. Ela deve estar com seus 74, 75 anos. Uma pessoa maravilhosa. E eu tive a graça de, no dia do aniversário dela, fazer uma surpresa de celebrar a palavra na casa dela, nos cultos nas casas que tem na minha paróquia. Eu saí de lá renovado por uma frase que ela me disse, que ela poderia morrer em paz de chegar no céu e falar assim: eu transmiti uma verdade de fé, eu transmiti a fé revelada para um menino que quis seguir o caminho de Jesus Cristo. Ela não falou se eu seria padre, se eu seria um religioso,
não iria constituir família, não. Por seguir a Jesus Cristo. Se vocês saírem do encontro de vocês através das missões, através do encontro conhecendo seus catequizandos, vocês irão deixar bem claro o verdadeiro amor a Jesus Cristo. A amizade de vocês com eles e a amizade também de vocês com eles, né? E é muito bom a gente ver aqui alguns relatos da Rosimar, da Arlete, né? Amizade, chamar de tia. Um carinho, gente. Eles têm. Até hoje eu chamo a minha tia, Dona Maria José, de tia Adriana, que foi minha professora de Eucaristia, de tia. Aparecida Edma, chamo de tia, que foi minha professora de Crisma. Eu acho interessante que agora eles começaram a pedir bênção. Eu não dou conta de falar Deus abençoe, eu começo a rir. Deve ser um modo também de Deus abençoar, né? Através da gente estar rindo, né? Daí no finalzinho, depois que eu rio um pouquinho, eu falo Deus abençoe. Tem que acostumar com isso daqui a uns anos, né? Mas isso vamos deixando mais para frente. Dentro dessa missão popular, o que nos faz relembrar? Para ensinar é preciso o quê? Partir da experiência. A missão popular, então, nós vamos partir da experiência da nossa comunidade, da nossa paróquia, que reza, da nossa paróquia que anuncia, da nossa paróquia que evangeliza. Sendo assim, adverte sobre livros catequéticos. Quer pela omissão, quer, sobretudo, por uma perspectiva, um conjunto demasiada, horizontalista. Misturar indevidamente com o ensino catequético perspectivas ideológicas e, sobretudo, de natureza política social, os que têm opções pessoais. Isso me desculpem, mas eu vou ter que tocar nesse assunto. João Paulo II, ele era enfático sobre questão ideológica. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo na nossa igreja, a nível nacional e mundial, nossa igreja universal, às vezes pessoas que não querem ensinar verdades de fé, mas sim viés ideológicos. Não é viver uma vida. É viver essa vida de maneira de nossos pensamentos e querer que todos pensem iguais. Jamais. A igreja é muito dura com todos aqueles que já fizeram isso. Ela diverte. Se você tem pensamento político, guarde para você, é seu. Não precisa posicionar para todo mundo. Se nós quiséssemos que todo mundo pensasse igual, que sentido teria a gente ter uma formação de ensino? Que sentido teria eu estar aqui falando com vocês hoje? É na diversidade do pensamento que surgem as ideias de renovação do mundo. E na catequese deve ser a mesma coisa. É ensinar a fé, a sã doutrina, os nossos livros, os nossos subsídios, os pés. E isso nos mostra o quê? Nos mostra que a igreja determina um caminho a seguir. Determina um caminho a ser seguido por ela. Não é você chegar lá, não estou querendo fazer viés ideológico para nenhum lado. Longe disso. Você lê um texto na Folha de São Paulo, da colunista Mônica Bergamo, e leva para sua turma de Crisma, fala assim, não, olha o que essa colunista petista, esquerdista fez. Aí vocês pegam um outro, talvez do Alexandre Garcia, comentarista do CNN, olha que esse cara de direita escreveu e tudo. Não. Isso não é viés ideológico, isso não é catequese, isso não é ensinamento deles. Para isso a igreja tem um nome próprio. Nós deveríamos até, depois, um dia, até o Zé Marcelo falou comigo, de sugerir a gente fazer um estudo sobre a doutrina social da igreja. A igreja tem a sua matéria social para a gente estudar. Não precisamos ir colher em fontes jornalísticas de outro lugar. É seguir o que a igreja nos ensina. Não é convicções pessoais. Não é seguir opiniões próprias e nem querer
moldar todo mundo no seu pensamento. A igreja deve seguir os manuais propostos a ela. Eu estou no 3º ano de teologia e uma das minhas maiores dificuldades quando a gente tem que escrever um trabalho de teologia é porque a gente tem que ser muito minucioso. A gente escreve talvez alguma coisinha errada, vai contra o magistério. A gente escreve qualquer coisinha errada, fica em dúvida se o magistério aprova. Agora imagina no falar, no ensinar. A gente foge uma linha daquilo, dá margem para pensar. Mas está correndo para um lado, está correndo para o outro. Nós não podemos fazer isso. Como catequistas, vocês têm o dever de ensinar o que os manuais, os subsídios nos pedem, o que a igreja ensina. O Papa João Paulo II pede aos catequistas que valorizem a piedade popular, as orações do povo simples, a memorização como os valiosos meios de evangelização. Esse documento nos fala de uma catequese que seja adaptada aos nossos tempos modernos, sem jamais usar uma linguagem que engane ou que seduza, mas uma linguagem que traduza todo o conteúdo doutrinal de sempre sem deformações. Valorizar a nossa piedade popular, graças a Deus nós sempre valorizamos, mas às vezes nós estamos esquecendo. Eu fiquei o ano passado, de março até agora, janeiro, em casa. E eu falava com a minha mãe, falava como nós estamos esquecendo o nosso mês de maio. Como nós estamos esquecendo as nossas Semanas Santas. E eu, ainda muito criança, mas eu lembro, às vezes o padre ia fazer o sermão da Semana Santa, Descimento da Cruz, aí tinha o canto da Verônica, eu morria de medo da Verônica, um canto triste, nossa, agoniante, aquela mulher toda de preto, mas era bonito, era simbólico para nós. Sermão das 7 Dores de Maria, nós às vezes nem vemos mais. As nossas coroações de maio, como eram bonitas e belas. E a gente está deixando isso cair no esquecimento. Nós, como catequese, temos obrigação de resgatar essas tradições de piedade popular, porque demonstram que, através delas, nossos avós transmitiram a fé para os nossos pais transmitiram para nós, e nós transmitimos agora para aqueles que nos estão próximos. Já valorizei. Eu já vi um catequista rir catequizando dele, porque andava com um terço na mão. Falava assim, nossa, mas é igual ao céu de tanto rezar. É melhor o catequizando estar rezando que mexendo com outras coisas. Em vez do catequista incentivar o catequista, está desincentivando o catequizando dele. Paciência. Como nós vamos passar e transmitir de maneira simples? Sem fugir da doutrina, mas de maneira simples. Né? Sendo assim, a catequese hoje está acabando, gente. Eu passei um pouquinho do horário, peço desculpa, mas já está acabando. A catequese hoje é um apelo a todos os bispos, presbíteros, diáconos e religiosos catequistas, a comunidade paroquial e a família, os movimentos dos colégios católicos, entre outros. Há muito que agradecer a Deus pelo que se realiza no trabalho desenvolvido. O Papa João Paulo II deixa bem claro que existe também correções a fazer. Nem tudo está pronto, devemos sempre renovar. Ele destaca que a catequese é um grande desafio da igreja. Sem dúvida, todo o futuro da comunidade eclesial está posto sobre o alicerce da catequese. Sendo assim, queridos catequistas, a catequese hoje finalmente é executada, ainda hoje, e poderá ser produzida abundantemente frutos na vida da igreja. E são vocês, queridos catequistas, que usam essa carta magna da catequese nesses tempos modernos. A catequese é o alicerce principal da nossa igreja. Se nós esquecermos deste alicerce que é principal da nossa igreja catequese, nós estamos como cristãos. Então, como os padres disseram para vocês, aí no setor, entre eles o padre Luiz Antônio,
eu digo novamente a vocês, catequistas, não têm direito de errar. A formação permanente das verdades de fé são passadas por vocês. Vocês têm um documento maravilhoso em mãos, que podem ser usados sempre para consulta, para estar lendo, relendo, escrevendo alguma coisa para mostrar que a nossa catequese é dinâmica, renovada e, acima de tudo, sempre atualizada, mantendo a fé e a centralidade em Cristo Jesus. Para terminar, eu quero terminar com esse ponto da centralidade. Separei aqui na Bíblia, no Evangelho de São João 14, versículo 6, o seguinte perícope. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, meus queridos catequistas, se vocês transmitirem esse que vai mostrar o caminho, a verdade e a vida, vocês irão transmitir para as nossas crianças, para os nossos jovens e adolescentes, adultos, que o Cristo é a razão extraordinária e essencial da nossa vida cristã, da nossa vida humana. Coloquem na cabeça de vocês, meus queridos catequistas, e na geladeira, onde quiser. Vocês são únicos. Vocês são fantásticos. Porque vocês dedicam a vida de vocês para a difusão do reino, a evangelização de um povo e o ensino da fé cristã. Por isso, continuem assim, sempre disponíveis, abertos às formações e, acima de tudo, abertos à igreja. Porque vocês têm essa responsabilidade de transmitir a fé e levar a fé viva, rica na experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Agradeço a todos que participaram.